O Brasil precisa parar de acreditar que o céu é perto. O problema que nós vimos aqui nas reflexões, ele tem um quadro que ele se fere no ambiente, que basicamente nos pede desesperadamente que nós mudemos a nossa atitude em relação mesmo à crítica justa que fazemos às coisas do país. Podem acreditar, meus companheiros e companheiras, um problema como que o Brasil vive, a sua complexidade, e especialmente aquilo que de terapêutica nós precisamos propor e executar para o Brasil, é tarefa tão complexa que não é assunto apenas para tocar Chico, Maria ou Pedro, por Raimundo, José ou Joaquim. Não é mesmo. E essa tem sido a nossa grave ilusão. Eu lhes tentarei demonstrar que é um problema modelar. E esse problema modelar pode ser visualizado empiricamente ou um pouco mais cientificamente. Empiricamente, alguns números, que também já foram ilustrados aqui, mas vale, nesse novo contexto, não é, que eu repita. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista da história das comunidades, que se conta aos séculos, o Brasil representava 1% do comércio do mundo. E a China representava os mesmos 1% do comércio do mundo. Com uma diferença. O Brasil tinha 160 milhões de habitantes e a China já escalava o bilhão. Estava com 800 milhões de habitantes. O produto industrial brasileiro, em 1980, que é ontem, equivalia à produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia e de Singapura, juntos, e ainda sobrava um tiquinho. Em 1980, que é ontem. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio global e a China já representa mais de 7% do comércio global. Hoje, o produto industrial brasileiro, que fora de 30% do nosso PIB em 1980, caiu para baixo de 10%, professor, o senhor tem toda a razão, eu tenho me mantido informado aí com as estruturas que me ajudam, e a China já representa 12 vezes a produção industrial brasileira, e esse é um indicador que está apontado para o céu. Vamos nos perguntar, neste primeiro olhar de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, e reparem que eu falei com um lapso de tempo que é 80 a 2018. 80 era uma ditadura militar. Depois nós tivemos a desgraça inflacionária como preço da imprudência que a redemocratização, com a perda trágica do Tancredo Neves, nos impôs na governança Sarney. Depois, a renovação despótica esclarecida da famigerada nova política, eu estou para defender a velha política, não chegarei a tanto, com o Collor, né, que agora é com o Dória, com o Bolsonaro. Todo mundo percebe que o povo está zangado, então começa a destruir até numa espécie de nova língua os adjetivos. Então, a nova política. Depois, vamos dizer, o conservadorismo iluminista, ponham muitas aspas nisso, do Fernando Henrique. Depois, o consumismo voluntarista do período PT, do período Lula, sem correspondência, mas o dado da destruição do tecido produtivo brasileiro ficou rigorosamente igual para baixo em todos esses ciclos políticos e eleitorais. O que representa claramente aquilo que eu estou tentando demonstrar. O Brasil, em 1980, exauriu um projeto, e de lá para cá nós temos sido incapazes de colocar um novo projeto nacional de desenvolvimento no lugar disto. Primeiro porque o passionalismo, as paixões, os ódios que são naturais da vida humana, especialmente em ambiente de baixíssima tradição democrática, nós alimentamos, especialmente a nova geração, que não viu, mas historicamente nós precisamos aprender com muita humildade que a nação brasileira vive uma história autoritária. Nossa vocação não é democrática, nossa vocação é para o golpe, é para o autoritarismo, é para a prepotência, é para a violência política, intermeado de períodos assim, de agigantamento das franquias democráticas, muito rapidamente interrompidos. Pois bem, o projeto que trouxe o Brasil de lá de trás para cá, encontra o Brasil, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, como um país radicalmente diferente do que nós somos hoje.
82% do povo moravam no campo, por isso Campolina, na sua genialidade, o professor Campolina, na sua genialidade, reclama por onde anda. E eu ouvi essas ponderações dele lá atrás, quando trabalhamos juntos, que sem compreender a equação urbana brasileira, a questão das cidades, não há inteligência estratégica possível de compreender o Brasil moderno. Por quê? Porque em 1945, que é anteontem, sob o ponto de vista dos tempos históricos, 82% do povo brasileiro moravam no campo. E a nossa economia era uma economia rudimentar de subsistência, que as pessoas basicamente plantavam para comer, entremeado por ciclos ali de crescimento que nós todos conhecemos, na mineração, o gado, o cacau, o pau-brasil mais para trás, a borracha. Mas, em 1930, quando acontece a Revolução de 30, impulsionada pelo grande brasileiro Antônio Carlos de Andrade, das Minas Gerais, e pelo grande gaúcho Getúlio Vargas, o Brasil tinha seus excedentes extraídos na monocultura e no latifúndio. Café aqui para baixo, cana-de-açúcar lá para cima. E é neste cenário de uma demografia rudimentar, de uma sociedade com gravíssimo hiato de qualificação, que o Brasil experimenta um projeto. Eu não estou dizendo que o projeto era perfeito, apenas eu gostaria de dizer, em ambientes onde a juventude prevalece, de que não há defeito genético na nação brasileira. Vejam os números. Em 1945, o Brasil simplório, rural, incapaz de produzir industrialmente um enxada, uma faca, um picareta, porque não tínhamos nenhuma base metalmecânica, que importávamos tudo. Viramos, em 35 aninhos, a 15ª produção industrial do planeta Terra. É muito importante recuperar este dado para que a gente espanque a ideia pessimista, a depressão generalizada com que, especialmente os jovens, são levados pela propaganda conservadora a desistir da política, a acreditar que a política é um pardieiro de pilantras que não produz nada que seja consistente. Isso é uma grosseira mentira para produzir um vácuo onde os espertalhões vão ocupar, porque não existe vácuo na manipulação do poder. E quem manipula o poder é a política. E ela terá ou não terá influência da população, conforme a população acredite em si mesma ou não acredite. Quem que produziu o Brasil para o bem e para o mal? Se o Cruzeiro do Sul que abençoa o nosso céu é o mesmo, se o chão é o mesmo, pródigo, generoso como é o chão brasileiro, se a nossa gente mestiça, contraditória, linda, maravilhosa, cruel, às vezes, e que hoje está rondada aí por 1000 hiperfragmentações, é a mesma gente. Qual é a variável que muda para que o Brasil cresça a taxas de até 15%? E agora nós estamos, do ano 80 para cá, na média, crescendo 2,2% a economia, enquanto a população cresce quase a mesma coisa, 1,7% ao ano. Fossem perfeitas as instituições de distribuição de renda, e elas são justamente o oposto, é possível afirmar documentadamente que o Brasil está parado do ano 80 para cá. Estamos falando de médias, que são ciclos de consumismo euforizante, que dão popularidade fátua para governantes do dia. Como a estrutura produtiva está sendo destruída, logo se vem a depressão. É o filme que derrubou o Fernando Henrique, que faz a manipulação da taxa de câmbio de maneira que fica mais fácil a pessoa sair de Montes Claros para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami, em qualquer parâmetro que você queira considerar. Passo tempo fora de casa, tenho que fazer um agradozinho lá para os conterrâneos, que me deram a vitória nas eleições. Lá o Bolsonaro foi 3º lugar. Essa parte aí, o Brasil, aqui em Belo Horizonte, eu sei. Ah, na UFMG, tá. Não, mas lá foi no Ceará. O Ceará ele tirou o 3º lugar. Né? No meu estado, tirou o 3º lugar. Sorry, periferia. Enfim, mas vamos voltar aqui ao sério. Então, repare bem, se essas coisas são as mesmas, o que mudou foi a política. O Brasil cresce a 2,2% porque colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, que tinha uma pretensão ambiciosa. Qual era a pretensão ambiciosa? Industrializar o Brasil. Qual era o mapa por onde essa indústria ia partir? Era a substituição de importações. E aquilo exigia determinadas coisas que o Brasil fez o puxadinho, fez o atalho. E lá como hoje, nós precisamos entender que enquanto nós ferirmos os conflitos, e eu espero feri-los democraticamente, inerentes ao redesenho de uma estratégia nacional de desenvolvimento, não tem saída para o Brasil, como eu tentarei demonstrar por aquele outro caminho
para chegar à mesma evidência. Ora, o Brasil não tinha poupança nacional para financiar o seu desenvolvimento naquela data. Lá como hoje, nós somos um país que praticamente não constrói poupança. Então, dá-se daí uma ideia vã, que está reciclada hoje e feita como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que o Brasil pode sustentar seu desenvolvimento cumprindo um certo manual do bom moço internacional, desenhado pelos mais medíocres alunos de Chicago, como é o Paulo Guedes, que parou de ler em 1980, e que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes. Larga os livros mal lidos e procura um exemplo empírico. Qual é o país do mundo que, na história ou na atual geografia contemporânea, sustentou desenvolvimento com base na poupança dos outros? Hoje, modernamente, pode ter uma ilusão de ótica. Os americanos trabalham em brutais déficits, mas eles têm uma tipinha intransplantável. É que eles pegam um papel, pintam de verde, e isto nominalmente é reserva de valor e meio de troca do planeta. Só eles têm isso e mais ninguém. E quem ousar quebrar esta mistificação de um papel verde ser reserva de valor para a China, para o Brasil, para a Rússia, para a Índia, para todo mundo, vai sofrer bala. É disso que se trata. Tirando este exemplo, que todos os intelectuais norte-americanos já sabem que isso, no limite, não vai dar certo, todo mundo já está trabalhando na academia norte-americana a ideia de consertar a poupança, o resto, todos os países do mundo, na história econômica e na geografia contemporânea, sustentam o desenvolvimento com base em nível alto de poupança doméstica. E no Brasil nós estamos aí com 13%, 14% de poupança, com uma dívida que leva 12% de juros. De onde é que vem o dinheiro para investir no país? E, ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o nível de poupança de uma nação, não é consequência fatalista das forças do acaso, das forças da gravidade. É consequência de arranjos institucionais, tenho repetido de forma chata e desagradável, é consequência de arranjos institucionais que a política só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito, faz numa direção ou faz na outra. E nós, então, criamos a ideia de que vamos sustentar o desenvolvimento do Brasil, naquele primeiro momento, com base numa dívida externa. Faça-se a defesa dos brasileiros do tempo. Então, de um perfil radicalmente diferente de hoje. Os capitais externos eram de longuíssimo prazo e muito baratos. O Brasil tomou por 3 décadas dinheiro emprestado a 3% de juros ao ano, com 15 anos para pagar, 3 de carência e 12 de coisa. Então, qual era o erro, pensaram os do tempo? Eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma Petróleo Brás, 4 anos depois, o faturamento de 1 ano deste empreendimento portentoso pagava o que eu ainda tinha mais 10 anos para frente, 12 anos para frente de pagar. Então, esta é uma primeira contradição. Isto sumiu da realidade humana. O dinheiro hoje eletronizoso, chama-se smart money, e, basicamente, riquezas, o professor Campolino também mencionou isso. Não é? Você transferiu brutais acervos de capital, de poupança global, para a financiarização, para o rentismo. E isso é uma meninada de 20 e poucos anos, operando como quem joga um videogame em Wall Street, ou em Tóquio, ou em Londres, com algoritmos ajudando, ganhos especulativos de curto prazo, 3, 4 teclas ali no computador, enter, eu tiro $3 bilhões em 24 horas do balanço de pagamento do Peru e quebro o Peru. Então, qualquer país, como lá foi demonstrado, que tiver sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, morreu, quebrou. E isto é o que aconteceu com o Brasil no ano 80. Mas havia uma outra perna que nos traz para o debate específico de hoje, neste centro de excelência do pensamento acadêmico brasileiro e mundial, que é o FMG. No passado, a ilusão de que o Brasil seria capaz de produzir da agulha ao avião, passando pelo computador, se sustentava num fato. Qual era o fato? As tecnologias, por isso o Celso Furtado diz isso, que lá em 67 ele não considerou devidamente a tecnologia, mas não dava para considerar. Porque a frenética velocidade que as tecnologias tomaram, a centralidade que as tecnologias tomaram na decisão de consumo de bens e serviços, é um fenômeno muito recente. E isto é uma velocidade frenética, complexa. Eu lembro, eu fui morar nos Estados Unidos, depois de ser ex-prefeito, ex-governador, isso aqui, dessas coisas que falaram aqui,
Eu fui morar nos Estados Unidos, fui lá para Harvard, para ajudar a pensar, a instrumentalizar minha cabeça para pensar o Brasil, e tinha sido lançado o computador 486, e a imprensa estava botando defeito, porque o 486 tinha um defeito na milionésima decimal, sei lá como é que chama, e eu então comprei um 386. Esse auditório não sabe o que eu estou falando, tão jovem que é. Isso foi ontem. Eu fui para lá em 1995, depois de ser essas coisas todas, ex-ministro da Fazenda. Sabe o que era um 386? Era assim. Eu liguei para minha mãe, dizendo, mãe, inventaram um negócio que a senhora não tem ideia. Eu estou aqui nos Estados Unidos, um frio da peste, e eu ligo um computador e eu consigo ler a primeira página do Jornal do Brasil em menos de 15 minutos. Porque entrava linhazinha por linhazinha, eu ficava querendo ver se tinha para baixo, para ver as notícias, morrendo de saudade do Brasil. Isto foi ontem. A sofisticação tecnológica mudou de tal forma e tomou tal centralidade. E, neste período, o compre, compre, compre converteu na humanidade, não é um problema só brasileiro, aqui se dramatizam as coisas pelo hiato de educação, de cultura, não é, de exemplaridade, de falta de democracia, de falta de mérito no próprio pensamento progressista, da apologia da ignorância. Ou nós botamos um fim na apologia da ignorância. Só nesse país a presidência da República é um lugar para estagiário. Vocês já repararam isso? Com todo respeito aos estagiários. Mas repare bem, e alguns deles até acertam a mão. Até acertam a mão. Mas Fernando Henrique, experiência anterior, nunca administrou uma bodega. Lula, experiência anterior, nunca administrou um botequim. Né? Dilma, nunca tinha disputado a eleição de vereador. Bolsonaro, 30 anos, 28 anos de deputado, nunca administrou um pé de bodega dos pequenos. Michel Temer, 40 anos de roubalheira, vice-presidente da República, em nome da popularidade daquele dedaço que o Lula tinha capacidade de fazer, ou tem capacidade de fazer no Brasil. Desculpa, eu vou refletir um pouco nesta questão, porque é o drama que nos assola. Voltando aqui, a felicidade, antigamente, era buscada no ambiente psicológico, subjetivo. Era na insurgência revolucionária, no amor romântico, na compaixão. Nesse período em que as tecnologias se sofisticaram e tomaram essa velocidade, houve um trânsito na alma humana, em que hoje, pelo compre, 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 você não consegue um joguinho de internet que não entra uma propaganda de minuto em minuto. Virou ser feliz agora, é uma busca frustrante, definitivamente, enquanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente ofertada pelas informações, eu dou conta de praticar com a minha renda apertada. Isso nos predispõe a arbitrar nosso ato de consumo descuidadamente. Nessa sala tem mais celular do que gente, porque só eu carrego 2. Né? E eu não consigo, outro dia achei um, pediu autógrafo, um camarada disse, eu não tenho não. Uma pessoa no auditório que eu estava falando isso aqui, o cara disse, eu não tenho celular não, eu fui lá e pedi um autógrafo a ele, porque deve ser o último ser humano capaz dessa proeza que um dia eu gostaria de não ter mais celular. Pois bem, 100% vem do estrangeiro, nós não sabemos fazer. 80% de um carro montado aqui em Betim, na Fiat, vem do estrangeiro. Toda a mecatrônica, toda a eletrônica embarcada, toda a informática embarcada, a suspensão inteligente, tudo isso, tudo vem de fora. E isso é um drama, por quê? Porque esse modo moderno de consumo, ao qual nós incautamente referimos a nossa felicidade, frustrante como certo, ele não é pago com produtos primários. É uma conta que não fecha. E isso explica o nosso stop and go mais recentemente no Brasil. Quando você manipula o câmbio, fica barato você importar as franquias do estrangeiro e a gente sente um certo conforto, melhora o consumo e a gente, então, endeusa ou personaliza ou aplaude o governante do dia. Na sequência, se você não tem o dólar para pagar, o país quebra. Quando o país quebra, aquilo que era euforia despolitizada vira ódio despolitizado também. Isso foi o que derrubou o Fernando Henrique e deu ao Lula a passagem. E o filme é um negócio que chega a ser pitoresco, como o filme é igual, e a gente se recusa, porque também a grande imprensa está a serviço desta engenharia, que atende a interesses muito complexos. A Dilma foi a mesma coisa. Olha aqui, se o Lula estivesse tomando posse hoje, professor Ado, nós estaríamos com a taxa de câmbio em R$ 9,20. O descalabro do Fernando Henrique, a quebra do Brasil e o componente especulativo, a preço constante, o dólar que está a R$ 4,20,
4,20, R$ 4,00 e não sei o quê, ali vai chegar a 4,20, 4,02 ou 4,05, o dólar estaria hoje a R$ 9,20. Quando o Lula, 8 anos depois, entrega o governo para Dilma, a mesma taxa de câmbio estava em R$ 1,75. Portanto, na prática, se os preços se transmitem praticamente de forma instantânea da taxa de câmbio para os preços da economia popular, o Lula deu 4 vezes de expansão no consumo popular brasileiro, que a diferença entre 9,20 e 1,75 é quase multiplicado por 4. E aí vale a pena, quem me acompanha já está cansado de saber, mas se não tem mérito, eu vou fazer pela repetição. A gente precisa dominar esse assunto, câmbio, por quê? Porque ele influencia todos os preços da vida do povo. E o povo não é dado ao povo saber disso. Portanto, veja bem, o Brasil não compra dólar, o povão, mas come pão. E pão sabe como é, né? É trigo. E trigo, o Brasil não produz, compra do estrangeiro. Então, se o trigo sobe de preço, o pão sobe de preço. Se eu preciso de R$ 1 para comprar um dólar de trigo, e de repente preciso de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão sobe. Toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, os carros, os celulares, os eletroeletrônicos, a informática, tudo é sensível a câmbio e, portanto, está sujeito a essas oscilações. E há uma brutal ilusão de que o Brasil pode aceitar o que os centros dinâmicos da economia global marcaram para nós, que é uma especialização produtiva, em que o Brasil seria a grande fazenda produtora de proteínas vegetais e animais e o grande buraco de onde se extrairiam os minérios in natura para fazer o insumo barato para as nações desenvolvidas. Essa conta não fecha. E aí pergunta, por que não quebrou com o Lula? Por causa de ciclos de preço de commodities. Então, veja bem os números, para a gente se vacinar de paixões. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro tirada aqui de Minas Gerais por $190. Quando a Dilma sofreu um golpe, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido a 30. Portanto, com esses preços artificialmente altos, puxados pela China, nós tivemos uma ilusão e conseguimos dólar suficiente para equilibrar o balanço de pagamentos. Esta realidade está piorando estrategicamente toda hora. Nesse momento em que a economia está em depressão, o Brasil está com um rombo no semestre já de quase $70 bilhões na balança de manufaturados. E a conta não fecha, porque as commodities não estão num ciclo de alta, estão num ciclo de intermédio para baixo. Isto, então, nos remete à ideia que eu estava tentando demonstrar empiricamente para, concluindo, refletir sobre o que nós temos que fazer. O mundo impõe características muito específicas, muito concretas, muito cruas, para que ideologias não nos permitam ser estúpidos. As vanguardas produtivas globais têm características absolutamente únicas, e elas, com essas características peculiares, em ambiente liberal, sob o ponto de vista de comércio exterior, elas esmagarão 100% dos seus competidores, mais cedo, mais cedinho ou mais cedão, não é mais tarde. E essas características são 1000, mas eu vou lhes chamar a atenção para 3. A vanguarda produtiva em bens e serviços se financia com o estado da arte do capital financeiro em matéria de custo e de personalidade. Então, veja bem, eu hoje fiquei muito feliz, porque antes da palestra fui visitar o Centro de Nanotecnologia de vocês aqui da UFMG. E soube que aqui há um fundo de Venture Capital. Não quero desmerecer, mas eu soube que são R$10 milhões. Viva Minas Gerais, viva o UFMG, porque nem sequer a expressão em português nós temos. Venture Capital é o dinheiro novo. É o dinheiro que se associa sem garantia e com risco absoluto por ele corrido às inovações que os jovens talentos da humanidade têm produzido. Ou seja, é uma coisa completamente diferente de tudo que há no Brasil. Então, você tem uma ideia inovadora, ela tem um potencial muito grande e um risco monstruoso, porque, por regra, essa ideia inovadora não se provou, não tem precedente. Então, os fundos de Venture Capital que existem no mundo, eles têm lá um coletivo, ajuizam o risco e a oportunidade daquele investimento e botam o dinheiro sem garantia, porque o jovem empreendedor não tem garantia.
E, se der certo, se remunera com uma fração societária daquele empreendimento que deu certo. Se der errado, mica, e ele vai se remunerar pelos outros acertos que fez. Assim nasceu o Facebook, o Yahoo, a Microsoft, a Apple, e nenhum deles nasceria no Brasil, porque esse dinheiro não existe. A taxa de juros no mundo, nós estamos perdendo a janela de oportunidade. Eu me odeio por não ter ganho as eleições no Brasil agora. Porque Espera aí, calma. Vai espalhando que eu gosto, mas agora não. Vamos voltar a refletir, teoricamente. Vamos raciocinar em tese, para espancar a ignorância. Pois bem, o juro internacional faz 10 anos, desde a crise de 2008, é negativo. O juro no Brasil é o mais caro do planeta Terra, sendo o mais baixo da história oficial brasileira, a Selic. A direita veio e está vendo a estupidez e trouxe a taxa Selic para o menor volume. Porém, o abuso do sistema bancário brasileiro, que nas mãos das esquerdas brasileiras, de todos os matizes, permitiu o crime de concentrar em apenas 5 bancos, nos últimos 15 anos, 5 bancos concentram 85% de todas as operações financeiras. De maneira que um empreendedor japonês paga por ano de juro é o que um comerciante de Belo Horizonte paga por mês para descontar a duplicata. Então, esta assimetria na personalidade do financiamento não nos permite inteligentemente aceitar passivamente a ideia de integrar o Brasil passivamente a uma ordem global mentirosa. Mas isso aí é a primeira assimetria. A segunda tem a ver, de novo, com o momento que nós estamos aqui especificamente refletindo. A tecnologia não é um bem globalizado. Leis de propriedade intelectual draconianas, e uma das mais violentamente entreguistas que eu já vi o mundo praticar, é a que o Fernando Henrique impôs ao Brasil. A China não aceita, por exemplo, essas interdições. Patentes vencidas no Brasil não são permitidas, a gente cede. Propriedade intelectual, para registrar uma patente da UFMG, o nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, demora 15 anos, tudo na base do suborno, da falta de comprometimento, da falta de uma política industrial e de comércio exterior que o país não tem, de uma política nacional de ciência e tecnologia que o país está destruindo. O problema é que hoje o bem ao serviço é decidido o seu acesso pelo componente tecnológico antes de qualquer outra coisa. Não só porque a tecnologia expande a produtividade, barateia dramaticamente, mas é porque é aí que está o bom, bonito e barato. E a tecnologia tem uma assimetria crescente em relação ao centro dinâmico do mundo e nós. Portanto, se nós fizermos uma competição descuidada entre ponta tecnológica e o extenso retardo tecnológico que nós vivenciamos, esses 10% do PIB de indústria não fica um, meu irmão. Não fica um. Só para bem dizer a vocês, no governo da Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Essa concorrência foi anulada lá atrás, mas eu não sei mais o que é que aconteceu depois. E nem o que é que o Tribunal de Contas, quase sempre a serviço também por suborno, não é? Por suborno de multinacionais. O Brasil é um país do suborno. O Tribunal de Contas não sei o que fez, mas eu lembro o que fizeram comigo quando eu resolvi fazer um programa de compras governamentais lá no Ceará, porque eu não via sentido um estado pobre como o Ceará importar carteira escolar do Paraná. Então, eu resolvi ensinar o povo da periferia de Fortaleza a fazer carteira escolar com o Sebrae e conseguir comprar deles muito mais barato, porque, no mínimo, não tem frete no negócio de baixíssimo valor agregado, e lá se vê um Tribunal de Contas contra. Digo, meu irmão, você está contra por quê? Porque dou emprego aqui? Você está contra porque eu estou comprando mais barato? Então, cria o escândalo, que o escândalo vai ser grande e meio, porque eu sou meio bocudo, né? Estou melhorando. Recuaram. Nunca respondi por nenhum procedimento até o presente dia. Não sei se de hoje vai sair mais algum processo por dano moral. Mas esses eu topo fazer, porque eu vou dizer o que precisa ser dito ao Brasil. E, por fim, escala. Escala é uma coisa que nós precisamos entender, porque é muito simples de entender, meu Deus do céu. Essa agenda do empresariado conservador brasileiro está radicalizadamente aplicada na Sulanca de Caruaru. A Sulanca de Caruaru é um cluster, ou um arranjo produtivo local, ou um centro de baderna econômica completa, em que o povo, lá em Pernambuco, sem imposto, sem carteira assinada, sem fiscalização do Ministério do Trabalho, sem questão ambiental, sem nada,
Essa agenda conservadora que está aí, de acabar com os papéis, de botar para trabalhar domingo, 14 horas, 12 horas, tudo isso está praticado na Sulanca de Caruaru. Eles produzem jeans, com criança, com mulheres trabalhando em casa, pedalando máquina antiga ou com overlock mais moderno, enfim. Pois bem, essa agenda toda está praticada. Um jeans produzido na China, 1 bilhão de unidades, pela relativização dos custos de produção e pela redução da lucratividade, a fração de centavo, chega na Sulanca de Caruaru, com frete, inclusive, e manipulação de taxa de câmbio, mais barato lá do que custa produzir lá o mesmo jeans. Agora mistura as 3 assimetrias. Um país que tem um extenso anacronismo tecnológico, que é estrangulado no financiamento há décadas, e que trabalha em pequena escala, porque 7 em cada 10 empregos são germinados em pequena empresa, e bota para competir desintermediariamente, arbitrado por um consumidor ocupado apenas de pesquisar, porque a vida é dura, o que é bom, bonito e barato. Não fica um. E este é o drama brasileiro. Tem saída? Tem. Mas não é trocando Chico, Manel ou Maria por Joaquim, Pedro ou Tereza. O Brasil precisa colocar em debate um projeto nacional de desenvolvimento. O que é que supõe projeto? Supõe o fim da ilusão neoliberal. Porque o neoliberalismo anuncia com grandes atrativos de propaganda o mundo ótimo. Qual é o mundo ótimo? É um mundo de uma competição tão agressiva que o Deus consumidor vai ter ao seu dispor o melhor produto ou serviço, obrigado, Luiz, o melhor produto ou serviço ao menor preço. E o obstáculo a isso, na mitologia, é o Estado corrupto, balofa. Agora estão anunciadas 18 privatizações. E aí a privatização é vendida assim muito rapidamente, porque olha o que fizeram com o Correio. Não lembra das cenas do cidadão recebendo propina? Ou seja, a vaca empesteou mesmo de carrapato, eu não tenho a menor dúvida. E a solução desses gênios com J é matar a vaca, para resolver o problema do carrapato, não é? E nós temos um problema, graças àquele dado que nós não temos poupança nacional, privatizar no Brasil significa estrangeirar, já que fala-se futuris, eu vou estrangeirar aqui, vou criar um verbo também, não é que não existe lá o futuris, também não existe o estrangeirar. Significa entregar o capital externo. O capital externo gera um negócio que os economistas chamam de passivo externo. Ou seja, se eu pego uma usina hidráulica da CEMIG, como já aconteceu, e entrego para um chinês, eu vou vender quilowatt-hora em real e vou estabelecer todo um passivo em dólar, que é a remuneração do investimento estrangeiro. Não vem para cá fazer caridade. Isso é royalty, isso é fornecimento em global source, isso é o pagamento de lucros e dividendos sem tributação nesse país, que só o Brasil faz isso. E aí eu gero um passivo em dólar e não tenho dólar, porque eu vendo quilowatt-hora em real. Vou vender o correio, é um non-tradable. Salvo algum pacote de e-commerce que vá para o estrangeiro e que fature eventualmente uma tarifa em dólar, é e-commerce. Fora disso, o correio fatura em real. Aí eu vou entregar para a Amazon, que vai se remunerar em dólar. Então, e veja, nada contra, em tese, organizacionalmente, se a gente tivesse um projeto que definisse com clareza estratégica quem faz o quê, qual é o papel de quê. Então, projeto significa plano, meta, objetivo, prazo, supervisão, avaliação, controle. Eu quero que um brasileiro bolsonarista fure o meu olho, ou um temerista, ou um dilmista, ou um lulista, que fure o meu olho com um plano que diga o Brasil em educação vai ser o seguinte em 5 anos, em 10, em 15, em 20. Eu quero que fure o meu olho alguém que me diga o Brasil em saúde vai atingir tais indicadores em 10, em 15, em 20, em 30 anos. Não existe, é tudo da mão para a boca. Você administrar com plano, com meta, orçamento, controle, avaliação, quem faz o quê, prêmio, punição, é difícil pelas variáveis externas, pelos riscos, etc. Imagina da mão para a boca. Nacional por quê? Ora, porque a assimetria competitiva ensina que as condições de empreender são intrinsecamente nacionais, não são globais. No mínimo, eu tenho que ter uma política industrial e de comércio exterior que equivalha às condições de empreender e competir, e onde eu escolha alguns protagonismos globais que me permitam faturar em dólar, de maneira que eu, agregando valor, tenha de onde venha o dinheiro para pagar meu modo de vida moderno. O mundo já não tem mais isso. É difícil olhando para a Argentina, porque eles levaram longe demais. E essa gente está querendo nos levar para esse rumo.
O Brasil tem 4 complexos industriais potenciais, onde nós podemos ainda almejar, com uma política exterior competente, com uma política agressiva, não é, de defesa. O Brasil tem 4 grandes complexos industriais potenciais de almejar trocas globais. O complexo industrial de defesa. Eu também, como Campolina, acho que nós devíamos apostar numa coisa de vida, de humanidade. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa, os americanos usam muitas vezes o pretexto de defesa e segurança para gastar dinheiro público em domínios civis e preservar a retórica liberal. Por exemplo, quem inventou a internet? Quem inventou a internet foi o MIT e a turma dali. Quem pagou foi o exército americano. Quem inventou o celular? Quem inventou o celular também foi a Universidade Americana. As patentes são todas públicas. E o que eles têm de azeitado é transferir rapidamente esse domínio tecnológico público, financiado com dinheiro público, e nem se fala de pesquisa básica, que é 100% feita pelo Estado norte-americano. Ou o experimento chinês, não interessa a institucionalidade, interessa que você não pode imaginar que um país vai ter condição de empreender sem uma política industrial e de comércio exterior sua. O outro complexo industrial da saúde. O Brasil está importando do estrangeiro, este ano, 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. 80% disso tem patente vencida. Você pega a UFMG e pega lá no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, o lugar mais pobre de Minas Gerais, abre um centro de engenharia reversa, copia. É a lei do caminho mais fácil, enquanto faz uma aposta forte, pesada, prioritária em ciência e tecnologia, a engenharia reversa pode nos fazer um fast track, uma rapidez enorme, porque a compra governamental, protegida pelo status do Brasil de nação em desenvolvimento da OMC, aí o Bolsonaro vai ao Trump e o Trump diz assim, o Brasil tem que abrir mão da sua posição de nação em desenvolvimento. E o Bolsonaro diz, sim, senhor. Idiota não sabe o que está falando. A China não abriu mão desse status, e esse status não é um status social, para ver que lugar vai ter no protocolo, não. É porque se você tem esse status, você pode manipular compras governamentais, dirigismo para fins de superação de desequilíbrio regional do desenvolvimento, quebra de patentes, inclusive, para fins de questão de saúde pública. Isso tudo está inerente a esse status. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. 50%, a metade dos custos de produção da agricultura mais pesadamente agressiva do mundo são importados do estrangeiro. O que se explica que o Brasil não tem uma fábrica nacional de implemento agrícola, que não tem uma fábrica importante, um share importante de mercado de fertilizante? O senhor Bolsonaro autorizou 290 novos agrotóxicos nos últimos 7 meses. 82 desses 290, professor, com banidos da Europa e dos Estados Unidos. Banidos das multinacionais europeias. E assina o acordo de União Comercial, União Europeia-Mercosul, aceitando pela primeira vez na história dos tratados internacionais, ninguém aceitou até hoje, Bolsonaro ligeiramente também, sem saber o que está fazendo, assina o princípio da precaução. Pelo princípio da precaução, qualquer empresa ou Estado pode boicotar produtos de origem agropastoril de outro pela mera suspeita unilateral, sem arbitramento, de que esse produto tem origem ambientalmente insustentável. Soma isso, licenciamento de 82 princípios banidos, e esse incêndio da Amazônia, com este cavalheiro, eu ia chamando canalha, mas a gente não pode chamar o presidente da República de canalha, né? Ainda. Mas esse canalha pega e diz que a culpa dos incêndios é das ONGs. Espera aí um pouquinho, desculpa, a gente ri para não chorar, mas o presidente da República é chefe do sistema de informação da ABIN, da Polícia Federal, do sistema de inteligência das Forças Armadas, tem acesso às inteligências das polícias militares e civis do Brasil inteiro. Ele não pode, diante de um crime que está chamando a atenção da humanidade inteira, dizer que são ONGs as culpadas. Se isto existisse, ele tinha que apresentar alguns presos. Aqui, ó, fulano da tal da Noruega, esse gás aqui, esse lourinho aqui, do olho azul, é da Suécia, estava tudo tocando fogo na mata e tal. O que é um disparate absurdo, mas vocês vão ver. Vocês vão ver, o Brasil vai tomar retaliações pesadas com base nessas restrições socioambientais, pesadas. E aí o dinheiro que já vem precário de dólar por esse caminho também vai faltar.
Você junta o buraco na conta de manufaturados com a depreciação dos produtos brasileiros que estão pagando a conta na mineração e por restrição ambiental, aí o país quebra. Essas questões. E ele não pode ser, para além de nacional, tem que ser de desenvolvimento. A opção não pode ser outra. E vou terminar, já me apaixonei pelos assistentes dignos aqui, estão me exibindo para eles e para vocês. Mas veja, o Brasil cresce a 2% ao ano desde 1980. Se nós não crescemos a uma taxa superior aos ganhos de produtividade, agora está parado, mas nós ganhamos muita produtividade nesse período e não transferimos isso para a massa de salários. Se o Brasil não cresce com suficiência para cobrir a emergência demográfica de 1,7% da população, que dá aí uns 2.300.000 de vocês, jovens, que chegam ao mercado de trabalho querendo oportunidade. 25%, meu caro Ado, dos doutores brasileiros estão desempregados hoje. 14 milhões do nosso povo desempregados, 32 milhões na informalidade, 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC. E isso, então, nos traz ao desafio presente. Como partir daqui para lá? É evidente que, se o diagnóstico estiver correto, nós temos que entrar numa dinâmica de elevação da poupança nacional brasileira. Esse é um desenho que se faz, volto a dizer, pela política. Tem a ver com a forma como nós desenhamos a nossa previdência social, e eles fizeram o oposto. Tem a ver como é que nós desenhamos o nosso sistema tributário, vem aí o debate, mas eu duvido que eles façam na direção correta. Eu vou dar alguns exemplos. O déficit público esse ano é de 130 bilhões de reais. Toda a tragédia, toda a amargura, todo o sofrimento, e o nosso povo generoso como está engolindo essas coisas todas e está em nome disso, que a austeridade, que quebrar o país, que nós temos que fazer, consertar a conta pública, senão o Brasil vai para o brejo, etc, etc. Eu vou dar aqui para vocês como se resolve isso em 12 meses. Olha aqui. E eu não sou nem irresponsável. O Brasil e a Estônia são os únicos dois países do mundo, a Estônia é um pequeno país do leste da Europa, como sabem, são os dois únicos países do mundo que não cobram tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Um tributo que eu já cobrei como ministro da Fazenda sobre a liderança do presidente Itamar Franco e que o mundo inteiro cobre, o Fernando Henrique revogou e, infelizmente, os 13 anos do PT mantiveram sem cobrar, nós temos condição de arrecadar em 12 meses 70 bilhões de reais. O Brasil dispensou, este ano, 386 bilhões de reais de impostos devidos. Não é sonegação, não, que tem outra pancada aí para fazer. Estou falando só de impostos devidos e que o governo dispensa numa lógica clientelista, sem critérios, sem estratégia, sem obedecer a nenhuma política de contrapartida em investimento ou de contrapartida em emprego, nada. 386 bilhões de reais por ano. Vamos passar o pente fino nisso, com conversa doce, sem muito trauma, e tirar 20%, dá 80 bi. 8 e 7, 15, cadê o déficit de 130? Percebe? Então, é tudo mentira. O Brasil cobra o imposto sobre heranças, que é 1/10 das grandes heranças. Esqueça a classe média, sempre tomando cuidado, que a intrigalhada é sempre em cima. As grandes heranças dos Estados Unidos pagam 40%. Por que os Estados Unidos têm um mecenato maravilhoso? O Bill Gates é um homem bom. Homem bom esse Bill Gates, botou bilhões de dólares. Sabe? Porque se ele não botar bilhões de dólares numa fundação, o fisco vai lá e toma 60% do dinheiro dele para o povo, para as políticas públicas. E é assim na Europa. Sabe quanto é aqui em Minas Gerais, nessa crise violenta? 4%. Aí qual é a providência do novo? A providência do novo é cortar 80 mil matrículas de ensino integral. Trata-se disso. Lá no Ceará a gente cobra 8%. Vai ver se tem atraso de funcionário no Ceará. Vai ver se a gente fala nisso há 25, 30 anos. Não tem essa conversa de picar salário, de reter cota parte de ICMS dos estados. E o Ceará é um estado paupérrimo do Nordeste brasileiro. Trata-se de praticar coisas que você anda falando por aí. Lá eu só tenho coragem de andar falando porque lá a gente fez. Agora nós chamamos todos os incentivos fiscais, nós não temos crise, nossa crise lá é na taxa de investimento. Chamamos todos os beneficiários dessas renúncias fiscais, dizendo, ó, tem um sacrifício aí, vamos cortar 15%. Isso que eu estou propondo, nós fizemos no Ceará, cortamos 15%, ninguém foi embora, todo mundo entendeu que era um momento de coisa, custa nada. Depois você tem coisas mais terríveis no Brasil. Sabe quanto o ITR desta fazendona chamada Brasil, Imposto Territorial Rural, recolhe aos cofres públicos brasileiros, ou deveria recolher? 1 bilhão por ano. Sabe quanto vossos mísseis pagam de IPTU, a classe média, o povo trabalhador, tudo dentro? 20 bilhões. Faz sentido?
que a classe média e o povo trabalhador pague 20 bilhões de reais de IPTU e o Imposto Territorial Rural Brasileiro seja 1 bilhão de reais nominais, que nem sequer são recolhidos. Ou seja, esse país tem 10 mil portas de saída, somos um dos raríssimos países do mundo que tem. Falta que o país se levante, e é isso que eu vim ajudar a fazer aqui. Vamos levantar Minas Gerais, o Brasil está precisando de novo.